Então aqui eles têm 314 mil seguidores e eu quero mostrar o que fez, o que muito provavelmente fez, a gente tá dobrando a conversão deles na captura de leads, tá? Então o que a gente fez diferente? A gente trouxe um contador aqui, beleza? A gente mudou a primeira sessão, para que também não ficasse muito repetitivo para a pessoa que já viu. Então a gente tirou a imagem de fundo e trouxe um apoio visual um pouquinho mais trabalhado, que para mim é o ponto mais importante. Buenas, gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje quero mostrar para vocês um case, acredito que o meu melhor, como web designer, o case da Plantier, que é um dos maiores e-commerce do nicho, acredito que o maior, tá, desse ramo aí de vasos e plantas, e eu vou mostrar para vocês como a gente conseguiu dobrar de 20 para 40% de conversão nas landing pages deles. Então, se tu ficou interessado, não esquece, ó, curte esse vídeo, se inscreve, ativa as notificações, que vai chegar vídeo aí toda semana aí para ti, sobre o mundo do web design, marketing digital, e é isso, fechou? Então, se tu teve interesse, fica nesse vídeo aí, tu aí, que é um coprodutor, um lançador, um estrategista digital, tu que tem e-commerce, assim, ó, qualquer profissão aí do digital com certeza vai te ajudar demais, porque é conteúdo sobre estratégia de vendas, como converter mais na tua landing page, beleza? Eu vou estar mostrando aqui para vocês as landing pages antigas e como a gente conseguiu chegar então nas atuais, que a gente conseguiu dobrar a conversão, fechou? Então, bora lá, só vou dar uma palhinha aqui para vocês, então a gente vai estar vendo esse conteúdo aqui. Passando aqui, interrompendo o teu vídeo, só para dizer que agora vai rodar um feedback do Matheus, bem rapidinho, 1 minutinho, só para tu ver realmente que é verídico aqui esse case, beleza? Eu acabei esquecendo de dizer no vídeo, mas acompanha aí. O Murilo me pediu se eu podia passar um feedback aqui e eu vou falar como se eu estivesse indicando serviço para um amigo meu, porque eu já passei por vários designers de página, já tive que fazer as minhas próprias páginas por não ter alguém que cumprisse os prazos. E, resumidamente, o que eu curti, eu achei o Murilo muito na sorte, foi num post no Instagram e acho que o ponto principal da entrega do Murilo são os prazos, além da qualidade do serviço. Eu vou trazer alguns números aqui, mas os prazos. Assim como eu preciso cumprir os prazos que eu combinei com ele, ele cumpriu todos os prazos e a gente conseguiu montar as páginas dentro de uma semana. A gente montou uma página para uma estratégia que eu não quero comentar e uma outra para captura de leads para uma promoção que a gente está fazendo no nosso e-commerce, com uma pesquisa na página de obrigado, com o formulário do Google vinculado dentro da pesquisa com 70% de preenchimento. Foi muito bom. Além do que, a página que o Murilo fez está dando o dobro de conversão do que as páginas anteriores. Então, se eu tinha 20% de conversão na página, hoje eu estou com 40, 38, 42, depende do dia aí como estão os meus criativos. Mas estou com uma conversão muito, muito boa, com Connect Rate, a abertura da página de 74%, está ótimo também. E o que mais me impressionou aí foi o relacionamento que a gente desenvolveu com o Murilo. Teve um problema na página um dia que ela ficou fora do ar, porque teve muitos acessos, a gente apertou um pouco a garra nos anúncios, porém, o Murilo me respondeu, eu relatei isso para ele às 7h30 da manhã. Às 8h15, 8h20 já estava resolvido. Então a gente não precisou pausar a captação, não precisou estragar a inteligência das campanhas, foi top. Eu já trabalhei com vários designers e indico o Murilo tranquilamente. Então, bora lá, vou mostrar para vocês também o perfil da Plantier, tá? Então, aqui vocês podem ver que é o Matheus, tá? Então não tô mentindo, não tô criando nenhum case aqui mentiroso. Então aqui eles têm 314 mil seguidores, tá? Vamos clicar aqui no link da bio, que eu nem sei o que tem hoje, tá? Vamos dar uma olhada aqui, acho que é o próprio e-commerce deles, né? Opa, deixa eu clicar aqui. Bom, não sei o que aconteceu. Mas aqui o e-commerce deles, eu não desenvolvi esse e-commerce, tá? Eu até ajudei aqui nas descrições, mas isso foi um tempo depois e tal, então eu não fiz parte aqui do desenvolvimento do e-commerce. Eu entrei depois mais para as promoções, né? Então eles estão fazendo várias promoções durante o ano e eles precisavam captar os leads e divulgar as promoções de uma forma que trouxesse muita conversão, né? Porque eles estão gastando ali uma quantidade significativa nos anúncios, então eles precisavam desse retorno, beleza? Então vou mostrar para vocês aqui as páginas, tá? Eu quero mostrar, digamos que o antes e depois, a evolução, né, até chegar ao meu trabalho, e aí vocês vão ouvindo aqui todas as estratégias que a gente utilizou, as versões, tá? Isso é muito importante, as versões que a gente criou, porque é muito importante, além da velocidade de carregamento, do design, tu ter várias versões para testar. Isso vocês vão ver que é o ponto crucial aqui desse vídeo, tá? Já tô dando um spoiler aqui para vocês. Então, se tu aí tá interessado em ver, continua assistindo aqui, fechou? Eu tenho uma raiva de mim que eu sempre trago um fechou no final, ou eu falo várias vezes né, tá? São vícios de linguagem, que eu acho que com a gravação dos vídeos do YouTube até vai me ajudar aí a não cometer mais esses erros. Mas me desculpe aí se minha dicção, minha forma de explicar não for melhor, mas a minha ideia é de trazer o máximo de valor aqui, que tu extrai um bom conteúdo, beleza? Até me comenta aqui, deixa nos comentários se tu assiste aí esse vídeo, tá assistindo no caso, né? Pelo celular, computador ou TV. É importante para mim saber de onde meus usuários estão assistindo, né, meus vídeos para preparar o melhor conteúdo para vocês, tá? Mas bora lá, chega de enrolação aqui, vamos pro conteúdo. Então aqui, as antigas, tá? Elas chegaram até 20% de conversão, foi o máximo, o pico, pelo que eu entendi, de 20% de conversão de leads, tá? Então não foram de vendas. Leads, para quem não sabe, né, eu tô fazendo esse conteúdo para pessoas do digital, mas caso tu chegou aqui meio de paraquedas,
viu ali a thumb talvez meio chamativa. Lead é um possível comprador. E as landing pages que a gente fez é para captar esses possíveis compradores. Vocês podem ver que essas aqui são as antigas, tá? Não foi eu que desenvolvi, foi o pessoal da Plantier. São ofertas, né? Por exemplo, a Black Friday ou aniversário Plantier, né? Enfim, tu vai trazer ali alguma oferta para o cliente para que ele deixe o nome, e-mail e telefone. Geralmente são essas as três principais opções do formulário para que tu tenha esse lead, tá? E aí, com esse contato, que é um possível comprador, ou seja, a pessoa demonstrou interesse na tua oferta, aí tu pode tanto chamar ele, né, para um WhatsApp, tu pode fazer uma campanha de anúncios, pode mandar e-mail, então tem várias opções aí, vai depender aí do que tu tracejou pro teu funil de vendas, beleza? Então, bora dar uma olhada aqui, então, nas duas páginas antigas, eles fizeram mais, só que a gente conseguiu, o Matheus conseguiu compartilhar comigo essas duas, e elas estão bem diferentes, a gente vai entrar nesse assunto, porque não tinha muito um padrão de design e tudo mais, e a gente criou isso, mas me acompanha aí que vai valer a pena. Pessoal, por sorte, a gente tem essa página aqui da Black Friday online, então a gente vai poder ver ela um pouquinho melhor, beleza? Com mais detalhes, a gente pode também adentrar na parte que eu já citei de não ter um padrão visual, mas essa página aqui do aniversário, a gente não vai ter ela online, a gente até tinha até o link, mas ela acabou saindo e tal. Não quis também incomodar o Matheus para conseguir ver a página, a gente consegue ver aqui por cima, ver as nuances, as diferenças, e é legal que a aniversário Plantier a gente tem aqui, tá? Não sei se tá aqui nesses prints, acho que não, tá? Não tá aqui nesses prints, mas eu posso mostrar para vocês. A gente tem a versão do aniversário Plantier 2025. Até não sei se aparece o ano aqui, ó, 2023 pelo jeito, tá? Eu não sei se foi em 2023 mesmo, mas pelo jeito foi. Então 2 anos de diferença aí de cada página, pra gente ter essas diferenças. E aqui eu quero mostrar o que fez, o que muito provavelmente fez, a gente tá dobrando a conversão deles na captura de leads, beleza? Então, o Matheus, como vocês viram no início do vídeo, trouxe um feedback nos dizendo que eles convertiam até 20% e hoje a gente tá chegando aí nas campanhas até 40%. Chegou a 38, 40, 42, ele mesmo citou isso, e agora a gente vai ver aqui essas nuances do que tá fazendo, né, eles converterem esse número, beleza? Então, aqui eu quero mostrar para vocês também, além dessa página, essa daqui, tá? Que foi um outro profissional que fez para eles, então a gente vai ver um pouquinho do progresso, tá? Então eles já saíram dessa página, desse estilo de página para uma página bem melhor. E aí, chega aqui nas minhas páginas, que é os trabalhos que a gente tem desenvolvido. Essa daqui tem a da promoção, tem a do aniversário, enfim. Vou adentrar aqui com vocês, beleza? Então, bora lá ver aqui as diferenças, tá? O principal ponto seria a não padronização da identidade visual nas páginas deles, tá? Isso é super importante porque no e-commerce, pelo que eu sei, eles já tinham aquele formato, tá, do e-commerce. Então, o que é com identidade visual, posso até abrir aqui com vocês. Plantier. Vamos ver se eu tenho aqui Plantier. Vou pesquisar aqui Plantier. Aqui, ó, vasos autorregáveis. Eles já tinham esse design aqui, tá, com o verde claro, verde escuro, esse laranjinha. Tá, então já tinha esse design, e aí a página, né, de conversão, a página de captura de leads, era assim, tá, então pode ver que tem um plano de fundo bem nada a ver, tem aqui, tudo bem, né, deixando bem esclarecido, não sei se eu já falei, mas eles não são profissionais do design, tá, nem web design, nem design, eles fizeram com o que tinham e tá tudo certo, tem que começar, tem que colocar o pé na água, tem que testar, e aí tu vai conseguindo, né, teus resultados, vai melhorando, e aí sim, investe num web designer. Essa é a minha dica, tá? Se tu já tem um valor legal aí para investir, eu indico, né, que tu comece com um web designer, porque tu vai ter resultados mais rápidos. Mas eu sei que não é para todo mundo, tá? Então, assim, a gente pode ver a diferença, né? Então a pessoa entra numa página assim e Matheus e equipe, se eu estiver errado, se o e-commerce era de outras cores, vocês me corrijam aí, tá? Mas eu acredito que nessa época dessa página daqui e nessa aqui do aniversário, que já tem daí o padrão visual, né, do e-commerce, não é assim, né, dos melhores, mas tá aqui, tá? Então isso é o primeiro ponto, tá? Aqui eu acredito que pode estar fazendo aí, opa, pensei que tinha parado de gravar, que pode estar fazendo aí eles terem chegado nesse número, né, nesse pico, né, de 20%, tá? Que daí a pessoa que entra nessa página aqui, às vezes não entende que é da Plantier, por mais que tenha o nome, por mais que tenha aqui as imagens. Mas se a gente for ver aqui no mobile, né, aqui na versão de celular, deixa eu adaptar aqui para vocês, a pessoa que entra, né, então essa é a primeira visualização que ela tem, Black Friday Plantier. Por mais que tenha aqui o Plantier, não tenha logo, as cores não são,
né, das mesmas cores aqui do e-commerce. E aí tem vários textos e tudo mais, não tem nenhum apoio visual. Então pode ver aqui que, assim, tem que parar realmente para prestar atenção para perceber que é da Plantier, tá? Isso aqui nos anúncios não é bom, não é legal. A pessoa tem que bater o olho e já perceber, tá? Então vamos ver a diferença, por exemplo, aqui dessa página de captura. A gente não tem o formulário aqui, né, na primeira sessão para mostrar. Acho que uma das versões tem, tá? Deixa eu até ver aqui. Acho que uma das versões tem o formulário aqui de primeira, deixa eu ver. Ó, aqui tem, então posso mostrar para vocês a diferença. Mas enfim, aqui nessa versão e na versão aqui do Dia do Meio Ambiente, a gente tem já na primeira visualização da página um apoio visual, tá? Então a gente tem um apoio visual aqui dos descontos, aqui no fundo também. A gente tem aqui um título e um subtítulo bem destacado, a gente tem uma hierarquia do que lê primeiro. Aqui a gente já não tem tanto isso, tá beleza? A gente tem a identidade visual do e-commerce, enfim, tá tudo certinho para que a pessoa já bata o olho e já perceba que é da Plantier. Então, acredito que esse é o principal ponto, assim, o principal não sei, mas é o inicial, assim. Pessoal, agora a gente vai ver o segundo ponto, que não tá em ordem de importância. Para mim, na verdade, esse é mais importante do ponto que eu trouxe antes para vocês, tá? Que é a velocidade de carregamento. Eu já vou vir aqui de novo, tá? Na verdade, vou comparar, né? Vou vir de novo nessa página, mas vou comparar certinho as diferenças. E também a gente vai ver aqui no Figma as diferenças dessas páginas para essas daqui, todos esses testes que a gente fez, por quê, quais foram as estratégias dentro de cada teste, a diferença também de conversão, né? As minhas hipóteses. Então a gente já vai chegar nesse ponto, continua aí no vídeo, mas agora a gente vai falar da velocidade de carregamento, que para mim é o ponto mais importante, tá? Tem um segundo ponto que para mim é o segundo lugar, que eu já vou trazer para vocês, mas na parte agora que a gente viu no começo do vídeo, eu acredito que fosse o terceiro mais importante, que é tu bater o olho na página e perceber o que é, né? Por quê? A velocidade de carregamento, ela é muito importante porque não adianta nada tu ter a página com design mais bonito, com as armas de persuasão ali dentro das estratégias que a gente utiliza no design, se tua página não carrega tempo, beleza? Se ela não performa bem. Então essa página daqui eu fiz o teste no PageSpeed Insights, para ti que não conhece, é uma ferramenta do Google para metrificar aqui o desempenho, a performance da tua página, do teu site. Então a gente tem aqui, ó, tu coloca o link da tua página, e aí tu pode selecionar mobile, que seria o celular, ou desktop, que seria o computador. O desktop vai estar sempre melhor do que o mobile, beleza? O mobile ele é mais difícil de performar melhor, até porque, né, utiliza 3G, 4G e tudo mais, e acredito que é mais otimizado para desktop, né, os sites. Então, até porque foi feito depois, né, os sites para celular. Então, beleza, a gente tinha esses resultados aqui na página, por exemplo, da Black Friday, tá? Como eu disse, eu não vou ter os resultados, não vou ter nem ela online nessa página daqui, eu queria muito, tá? Pra gente poder testar a performance, porque a gente utilizou, né, uma página de aniversário aqui também, não vai estar aqui, mas a gente utilizou e eu queria muito poder comparar, mas infelizmente não vou poder trazer para vocês. Mas a gente vai conseguir trazer aqui, pelo menos essa da Black Friday aqui, que tem os resultados de performance bem abaixo, tá? Eu não sei quanto que eles investiam em anúncios nessa época e eu não sei qual era exatamente o número de conversão, mas a gente sabe que é até 20%, né? E aqui a gente pode ver que tem a nota de performance a mais importante, então 51 de 100, beleza? Aqui a gente tem um gráfico, né, do que é bom, o que é ruim e o que é mediano. Então 0 a 49 é péssimo, beleza? 50 a 89 é mediano e aí do 80 para cima eu acredito que seja bom, né, para quase bom, beleza? E aí 90 a 100 é top, tu tá no caminho aí. Claro que é importante a gente olhar as métricas, beleza? Não é só a nota total. Então, às vezes, a nota total vai ser mais validade e também tem alguma métrica ou outra que pode estar um pouquinho abaixo, mas lá nos anúncios ela está performando bem. Então, não tem uma curiosidade 100%, beleza? E a gente vai comparar aqui, eu já vou entrar em mérito das métricas, mas essa é a métrica da página da Black Friday. E aqui a gente tem essa página aqui da promoção do Dia do Meio Ambiente, beleza? Que chegou aí a 40% de conversão, 42%. E a gente tem essa nota aqui de performance, beleza? Ela tá assim hoje, mas eu separei um print na época que ela tava rodando, né? Que tava tendo a campanha. Então dá uma olhada aqui, ela chegou a 93 na nota total, com FCP, que eu já vou explicar para vocês, tá? O FCP 1.2 segundos, o LCP 2.9, que pode até parecer mediano para ruim, mas, né, ela performou bem, o Connect Rate estava super bom. A gente tem aqui o TBT 0 milissegundos, aqui o CLS também muito bom, o Speed Index acabei cortando do print, mas enfim. O que importa é que a gente tinha uma nota muito boa
e estava performando bem lá nos anúncios, e isso é o mais importante do que a nota aqui no PageSpeed, beleza? Aqui a gente tem um parâmetro, né? Porque a gente consegue ver o diagnóstico, ver o que a gente pode melhorar e tudo mais, tá tudo em inglês, né? Mas vou traduzir aqui para vocês, só pra gente dar uma olhada aqui por cima, tá? A minha ideia não é ensinar vocês a performar melhor a página de vocês, é mais trazer aqui alguns insights, tá? Então, a gente tem a primeira pintura com conteúdo, né? A tradução fica bem estranha, tá? Mas tu pode ler aqui, expandir a visualização e ler um pouquinho melhor, tá? Cada ponto aqui, mas o que importa é que tava aqui com... No momento tá 1.7 segundos, ela não tá rodando mais agora, né? Porque já passou a promoção, então por isso que ela não tá nas melhores otimizações, mas ela tava com 1.7 segundos, que é muito bom para os anúncios. A pintura com maior conteúdo, que seria a imagem de fundo, ou essa imagem aqui, tá com 4.3, então já não tá bom, né? Para performar agora já não estaria muito legal, provavelmente, então teria que ter um ajuste aqui. Mas já dá para ver que tem uma performance muito diferente dessa daqui. Olha que a gente tem 11 segundos. Imagina tu esperar para carregar o maior conteúdo aqui da página 12 segundos praticamente, né? Aqui não tá tão ruim, mas, né, não tá legal. 2.5, e aí as outras métricas também não estão legais, tá? Então a gente tem uma comparação de performance, né? Então a gente pode ver o antes e depois, que realmente a velocidade de carregamento é muito importante, beleza? Então para mim seria o ponto principal. E agora a gente vai para o secundário, digamos assim, para mim é o segundo lugar. Então, acompanha aí. Pessoal, bora então para mim o segundo ponto mais importante. Vai ser o terceiro aqui do vídeo, mas para mim, na ordem de prioridade, ele é o segundo depois da velocidade de carregamento, que é a parte de testes, a parte de variações de uma página, beleza? Até eu, Matheus e o Léo, né, os guris da Plantier, estamos entrando em um outro projeto que também vão ter variações da página, né? Também tem outro projeto nosso, né? A gente tá em vários projetos aí juntos, que vão ter pelo menos 3 variações, já tá, né? Tudo prontinho, já mandei os links ali para eles de um produto, e tem 3 variações daquela página, tá? Então vamos lá. A gente começou, né? Nosso primeiro projeto foi essa página aqui para Perpétuo, tá? Então para que eles tivessem a captação de leads no Perpétuo, tá? Então é uma promoção ali, não é nada específico, é só uma promoção para que eles possam trazer novos leads, tá? Então a gente fez todo esse design, como vocês podem ver aqui, tem um pouco, alguns detalhes que eu peguei das páginas antigas, só que no caso de uma página antiga, tá? Tá vendo esses raminhos aqui? Eu acho que foi uma das únicas referências que eu peguei dessa página aqui, tá? Dos 7 passos da sua hortinha, tá? Até querer fazer uma análise aqui de design, mas eu ia demorar muito, tá? Eu acho que o que eu posso falar aqui da primeira sessão, que ela tá muito grande, tá? E eu colocaria um espacinho aqui para aparecer a segunda sessão, e talvez colocaria, né? Talvez não, colocaria a cor aqui de destaque diferente do botão, para que o botão se destacasse, e destacaria somente aqui essa parte da frase, tá? Então eu peguei aqui de referência, tá? Essas folhinhas, beleza? Durante a página, só que eu fiz diferente, né? Eu acabei colocando aqui uns raminhos, que eu acho que ficou bem legal também, deu mais destaque porque é mais importante, tá? Então ficou uma decoração da página, mas também não atrapalhou aqui a visualização, tá? Eu acho que aqui esses ramos coloridos, né, não chamam atenção demais, talvez, não sei, isso aí é uma opinião minha, tá? Então essa foi uma das páginas, até se o web designer que fez essa página estiver olhando, não tô falando mal do teu trabalho, só tô fazendo a comparação aqui, a gente fez atualizações do site, né, de plugins e também do sistema, mudamos fontes, então talvez tenha algumas coisas que não tá do jeito que ele fez, tá? Mas essa foi a página que ele fez, beleza? E aqui, essa foi a página que eu fiz, tá? A primeira que eu fiz. Então a gente pode dar uma comparada de leve aqui. A gente tem os aspectos de design que eu falei, do botão na cor diferente, de um destaque certinho aqui em poucas palavras, beleza? Uma imagem de fundo onde a gente tem um pouquinho mais escuro aqui. Esse aqui tá até leve, tá? Um pouquinho mais escuro para legibilidade, aqui um pouquinho mais claro. Então a gente vê essa diferença aqui, ó. Que aqui a gente não tem isso, tá? Esse gradiente do mais escuro para mais clarinho, beleza? No caso é o mais opaco para o menos opaco, né? Então aqui a gente tem a parte de benefícios, um carrossel passando, como utilizar, conheça melhor, aqui depoimentos, para quem é, então quebra de objeções, a oferta em si, né, otimizando bem o espaço, então trazendo benefício de novo, dias de garantia, né, 30 dias de garantia, a oferta em si, beleza, que no caso leva aqui para um pop-up, beleza? Aqui quais plantas, então a gente quebra mais objeções, enfim, só trazendo um pouquinho dessa página aqui para vocês, tá? Agora vamos, enfim, para a parte dos testes, tá? Então a gente fez aqui essa página do dia do meio ambiente, que a gente pode comparar aqui com a do Perpétuo, tá? Então eu utilizei algumas sessões para a gente poder otimizar tempo, né? Porque a gente precisava lançar essa página com um curto prazo, tá? E também essas sessões aqui funcionaram muito bem, então não tinha por que fazer algo muito diferente, se a proposta era quase a mesma.
tá? Então, o que a gente fez diferente? A gente trouxe um contador aqui, beleza? A gente mudou a primeira seção, para que também não ficasse muito repetitivo para a pessoa que já viu. Então, a gente tirou a imagem de fundo e trouxe um apoio visual um pouquinho mais trabalhado. Tá? Então, eu peguei vários vasos auto-irrigáveis, tá? Alguns não são auto-irrigáveis aqui. Na verdade, todos podem ser auto-irrigáveis, né? Porque é um sistema que tu acaba colocando em cima. Mas aqui tem os vasos da Plantier, para resumir para vocês. A gente mudou a diagramação, então, em vez da esquerda para a direita, a gente tem centralizada, tá? Que para o celular também, para responsividade, acaba ajudando, né? Porque para o celular fica vertical também, que é mais importante de tudo, né? Eu tô analisando com vocês aqui no desktop, porque é mais fácil de visualizar, tá? Mas eu já vou adentrar também na parte do celular, beleza? Da responsividade, que é um ponto muito, muito importante, porque a gente tem 90% das pessoas que acessam as páginas da Plantier pelo celular, tá? Mas para os aspectos do vídeo a gente vai ver assim. Aí a segunda sessão a gente tirou a parte de benefícios e colocou já um vídeo, tá? Porque a gente queria esse vídeo aqui da campanha, que estava rodando em anúncios, estava no Instagram. Então a gente queria esse vídeo da campanha aqui, beleza? Então a gente fez uma thumb também para a pessoa clicar, para dar o play. A gente trouxe os depoimentos bem mais para cima. Então depoimentos, tipo, tava aqui embaixo e ele veio aqui para cima, tá? Porque eles são muito importantes, tá? Isso foi um ponto fraco, digamos, dessa página daqui, tá? Que tinha um vídeo aqui da campanha também e os depoimentos mais para baixo, tá? Na verdade, esse aqui não é exatamente da campanha, é um vídeo mais para que conhecesse melhor, né, a Plantier. Aí a gente jogou os benefícios que estava aqui em cima, aqui para baixo, junto com os carrosséis, o como utilizar, para quem é, enfim, a gente acabou só replicando aqui a página, acho que a gente não mudou nada demais aqui. Acho que foi isso mesmo, a gente trouxe o contador aqui embaixo de novo, tá, porque a gente tinha um contador aqui em cima, né, e acho que eu só mudei alguns ramos, mas nada demais assim, mudei alguns raminhos aqui, mas a parte do design que eu não vou entrar em detalhe agora, tá, mas eu acho que é isso, a página ficou, né, bem pouquinho maior, beleza? Então nada demais. E aí, essa foi a primeira versão, tá? Aí a gente fez a segunda versão. Se eu não me engano, a gente colocou a primeira para rodar e depois a gente acabou vendo os resultados que tava bom, mas não tava como eles queriam. Então, beleza, a gente foi lá e fez a segunda versão. Isso falando em WhatsApp ali mesmo para fazer as alterações. Aí deixa eu ver o que tem diferente, que eu já não lembro de tantas versões, né? Aqui, a gente tirou a seção do para quem é, né? Isso foi uma primeira hipótese nossa. Vamos tirar essa seção aqui e acaba que a seção da oferta fica um pouquinho para cima. Foi um ajuste, não, eu ia falar covarde, né? Mas foi um ajuste pequeno, tá? Não sei porque eu pensei em covarde. Porque a gente acabou fazendo ajustes bem mais agressivos, então deve ser por isso que eu pensei. Mas o primeiro ajuste foi esse, tá? Então acho que o resto da página ficou igual. Não lembro de ter algo diferente. Pessoal, eu percebi aqui, depois de estar chegando nas últimas páginas, então no momento eu já gravei tudo sobre essas versões aqui e acabei percebendo que tem uma diferença e eu acabei não falando, tá? Que da versão aqui, dessa versão, a primeira, né, Dia do Meio Ambiente aqui para V2, a gente tem a diferença que antes, tá? Todos os botões, eles levam aqui para oferta, tá? Então isso continua, eles levam aqui para a seção de oferta, só que agora, na versão 2 em diante, a gente tem um formulário já direto aqui, tá? Então a pessoa não tem que clicar no botão e aí abre um pop-up e aí sim coloca ali os dados, tá? Então tem essa diferença. Então o botão teve que ser diferente porque esse formulário não é do Elementor, que é a ferramenta que eu utilizo. Então o botão tá diferente por conta disso, mas não tinha muito o que fazer, porque aqui é da RD Station e tudo mais. Então a gente teve que mudar um pouquinho do layout do botão, tá? Então todas as seções são assim também, tá vendo? E aí aqui, nas versões que eu acabei chegando, eu percebi isso, né? E aí eu fui dar uma olhada nas versões e eu vi que eu não tinha comentado sobre isso, tá, pessoal? Então tá aí explicando para vocês. Tem outro ponto que eu acabei não mostrando, que eu vou mostrar agora, que é o que acontece depois que a pessoa preenche, né, os dados aqui. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Então vamos ver o que acontece depois que eu me cadastro aqui, me torno um lead da Plantier. Qual que é o processo, né? Então o lead vai vir aqui, ele pode clicar tanto nesse primeiro botão quanto em qualquer outro botão na página ou, né, se ele rolar até aqui. Então beleza, ele vai querer entrar na lista de espera. Ele clica nesse botão, eu já coloquei aqui, já deixei meus dados falsos aqui, tá? Então vamos ver aqui no celular, ó, ele abriria também um pop-up, né, um pouquinho mais à direita, tá? Mas na maioria dos celulares talvez ficaria completo, mas não tem problema, né? Até para a pessoa poder voltar ou clicar no xizinho caso ela queira, tá? Então deixa aqui os dados. Aí ela clica aqui em quero meu link secreto, vai carregar, delay aí de 1, 2 segundos e abre uma página de obrigado, dizendo, espera aí, falta apenas uma etapa para concluir o seu cadastro. E aqui uma
como é que chama? Uma barra de carregamento com 87%, não sei porque 87%, mas a gente coloca aí um número perto de 90%, quase concluído, tá? Isso aqui é padrão do mercado, vou deixar aqui também no celular pra gente dar uma olhada. E aí a gente tem aqui uma pesquisa do Google, beleza? Que a gente embedou aqui, que o pessoal da Plantier fez muito bem, e essa pesquisa aqui, cara, teve 70% de preenchimento. Então, 70% das pessoas que entraram aqui, ou seja, se 1000 pessoas entraram nessa página, 700 preencheram a pesquisa. É muita coisa, muita coisa. Então, essa promoção aí foi um sucesso, foi muito boa, tanto em conversões quanto em aprendizado, tá? E agora sim, continue aí com o vídeo que eu vou estar falando das versões. Agora sim, né, tu não vai ficar perdido vendo ali as páginas e não sabe o que acontece aqui no funil. Fechou? Ah, e depois que a pessoa preenchesse aqui a pesquisa, quase esqueci, ela preenche aqui, né, envia, e aí tem o botão de entrar no grupo VIP. E aí a pessoa entrava no grupo VIP do WhatsApp e esperava o link secreto ali, né, para receber aí a promoção, tá? Então a gente só tirou essa seção aqui, mas as duas páginas estavam rodando e a gente ia ver qual que performava melhor. Aí a gente pegou e fez a versão 3 da página. E aí a gente foi um pouco mais agressivo. A gente já mudou a headline, tá? Então o resto todo da página, se eu não me engano, tá igual essa daqui, só que a gente mudou a headline. Porque além de a gente testar aqui a parte das seções, a gente queria testar a headline, tá? Então qual que é a ideia desses testes para resumir para vocês? Beleza? Eu até reagi um vídeo, eu vou deixar... Deixa eu ver onde é que eu aponto. Aqui no card, aqui em cima. Vou deixar um vídeo aqui em cima para tu dar uma olhada, onde eu reagi aos experts do marketing digital, falando sobre landing pages. Acabei reagindo num vídeo do Matheus Dias, onde ele fala muito sobre a variação de páginas, os testes. E lá ele fala sobre como tu fazer isso, né? Então tu pega a tua página principal, faz uma versão 2, mudando o título principal, por exemplo, que é a headline, né? E aí tu coloca as duas para se baterem uma com a outra, né? Para ver qual que vai performar melhor. Beleza, aí tu tem o resultado. A gente finge então que a segunda versão performou melhor. Então a gente pausa a primeira, pega a segunda, e aí a gente testa outra headline, ou a gente pode testar até outro, por exemplo, outra cor de botão, outro subtítulo. A gente pode, né, jogar esse jogo aí. Então a gente vai mudando e vai vendo quais páginas que vão converter melhor, tá? E aí tu vai tendo, né, as validações do tipo de palavra-chave, talvez do design aqui que performe melhor, beleza? E eu já vou chegar e mostrar para vocês qual dessas páginas que performou melhor. Então fica aí no vídeo. Aqui na versão 3, que acabou que a gente gostou dessa versão 3, não lembro se ela performou bem, mas a gente acabou fazendo, em vez de V4, V5, né, versão 3, 4, a gente fez a versão 3B, versão 3C, versão 3D e versão 3Z, beleza? Então a gente já vai entrar em detalhe. Aqui a gente mudou a headline, então aqui era para você que ama plantas, mas não lembra de regar elas. Aí tinha um subtítulo aqui, tá? Acho que o subtítulo ficou sempre o mesmo, tá? A gente não mudou o subtítulo. Pode ser que nos teus testes tu possa incluir isso e com certeza tu vai ter aí um teste legal também, tá? O apoio visual e o botão tá tudo igual, tá? Aqui a segunda seção também, só muda aqui em cima mesmo. A gente tirou aqui essa frase aqui do promoção do Dia do Meio Ambiente, beleza? Para que a página ficasse um pouquinho mais curta, essa primeira seção ficasse mais curta, tá? E vamos ver o que está escrito aqui. Você não precisa mais regar as plantas a cada 2 dias. Estes vasos regam sozinhos por um mês. Então também é uma promessa muito boa, né? Então para você que ama plantas, mas não lembra de regar elas, eu acho que é um pouco mais amplo. Aqui é um pouco mais específico, tá? Então eu até particularmente gosto mais dessa aqui. E a gente também utilizou bem aqui do design, né? Então a gente colocou aqui na cor laranja ou não precisa mais. A gente sublinhou a cada 2 dias. Então acredito que esse trabalho eu que fiz, eu particularmente sendo modesto, eu gostei bastante, tá? Regam sozinhos por um mês. Show de bola. Aí deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui durante a página. Versão 2 e 3 não, foi somente isso. Beleza. Agora na versão 3B, a gente mudou também o título. Deixa eu ver aqui por cima se a gente mudou algo. Não, acho que essas aqui não. Beleza. A gente mudou somente os títulos, tá? Então a V3B e a V3C, elas têm os títulos diferentes. E aqui na C, a gente mudou esse títulozinho aqui, tá? Porque eu acho que estava chegando mais perto da promoção. Então, em vez de vasos autorregáveis em promoção, a gente colocou promoção somente dia 5 de junho, tá? No caso, na época, os contadores estavam ali faltando os dias, tá? Agora que eu percebi que todos os contadores estão com 0, porque eu tirei print depois para fazer esse vídeo. Então, na época, o contador realmente estava funcionando, beleza? Aqui a gente tem... Deixa eu ver, me perdi... Beleza. Aqui a gente já foi um pouco mais agressivo. A gente foi até 40% de desconto nos vasos Plantier,
somente no dia do meio ambiente. Então a gente trouxe de volta a questão do dia do meio ambiente, mas a gente colocou na headline, tá? E aqui a gente colocou até 40% de desconto nos vasos autorregáveis Plantier. Então, acho que foi por isso, né, que a gente trocou esse título aqui de cima para testar. Porque antes estava escrito, né, vasos autorregáveis em promoção. E aqui a gente trouxe os vasos autorregáveis em promoção, né, em 40% de desconto. Só que a gente colocou no título para ver a diferença. E aqui, para não ficar repetitivo, acho que foi até eu que trouxe essa ideia, né? Porque o Matheus tinha pedido pra gente trocar nessa versão esse título. Eu falei, pô, mas vai ficar repetitivo. Vamos trocar então esse título aqui de cima. E aí a gente trouxe aqui a data também para ver se ajuda, por mais que tinha o contador, né? Enfim. E aí a gente fez outras duas versões bem diferentes. A gente pode ver aqui, né? Essas páginas super completas. E essas duas foram, tipo, os testes finais ali da promoção. E por incrível que pareça, foi uma dessas duas que converteu melhor, tá? Já vou trazer para vocês. Tive que tomar uma água aqui porque eu não parei de falar, mas bora lá. Então a gente fez aqui as duas versões finais, a V3D e a V3E, pra gente, né, tentar o tudo ou nada aqui para ver se a gente chega no máximo de conversão. E aí acho que até o pessoal do tráfego ajudou também, então se o pessoal estiver assistindo esse vídeo, obrigado aí pelas sugestões, ajudou demais e acabou que vocês também conseguiram um resultado melhor aí pro cliente de vocês, que também é o meu cliente, que é a Plantier, beleza? Então, aqui a gente fez uma página bem mais curta, tá? Duas páginas bem mais curtas. A V3D é a mais curta de todas e a V3E é um pouquinho maior, beleza? Então, o que a gente pensou? Vamos tirar tudo. Vamos deixar somente aqui... Opa, meu Mac tá com pouca bateria, vou deixar aqui ele carregando. Agora sim. Bom, o que a gente pensou? Vamos tirar todas as seções e a gente vai deixar somente o básico, o essencial, pra gente testar, então, como é que vai rodar essas versões. E acabou dando muito certo, beleza? Essa primeira versão aqui, a V3D, a gente deixou título e subtítulo, a gente pode ir comparando, né? As duas tem. Aqui a gente tem um bloco da oferta, também tudo igual. Garantia também tudo igual, só que aqui muda que a gente tirou o carrossel. A gente deixou o carrossel nessa e tirou nesse daqui. E no fim, a campeã foi a última versão. Então tá aqui um baita insight pra ti, pra tu continuar testando, que tu nunca sabe, né? Tu pode estar ali que nem tem aquela foto, né? Eu vou ver se eu acho e deixo agora. Então essa foto aqui diz muito também sobre o mundo de landing pages e de conversão online, de vendas online, que tu pode estar a uma picareta aí de chegar aí nos diamantes. Então a gente chegou aqui a 40%, 42%, essa foi a página que mais performou. E a gente pode ver esse modelo então que tem aqui uma frase chamativa, contador, título e subtítulo, e o título vencedor foi aqui, né, até 40% de desconto nos vasos Plantier somente no dia do meio ambiente. Tá? Então, uma escassez muito bem feita, também com o formulário aqui. A gente não testou outras headlines nessa página, tá? Tudo bem, mas acredito que performaria melhor essa aqui também, na minha opinião. E a gente tem aqui o formulário, então, aberto, né? Então, não é um botão para abrir um pop-up, então a gente quebra um pouquinho da fricção, um pouquinho também da facilidade da pessoa já colocar os dados. Não quer dizer que também não funciona em outro modo, mas foi o que funcionou melhor aqui pra gente. Os dias de garantia, a gente pode ver também que o carrossel de imagens com pessoas, com os vasos e tudo mais, acabou ajudando, né, no convencimento das pessoas verem que é uma loja real, que realmente tem pessoas que compram. Então isso é muito importante, né? A prova social que tem nessa página é as fotos aqui, né, das pessoas utilizando os vasos da Plantier. Aqui a gente não tem os depoimentos, tá? Vou até pensar nessa ideia, tá? Nas próximas páginas, colocar umas páginas assim com os depoimentos do Google para ver como é que funciona, tá? Então foi isso, pessoal. Dá uma olhada aqui na quantidade aqui, tá? Então até 40% de conversão de leads nessas páginas. A campeã foi a última. Foi a última página. Tá? Então isso é um baita insight aí pra ti que tá assistindo esse vídeo. Eu mereço que tu deixe aqui o teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber os próximos vídeos. Tenho certeza que esse conteúdo agregou de alguma forma, mas o vídeo ainda não acabou, tá? A gente pode ver aqui a diferença, né, dos 20%, ou seja, as páginas que chegaram até 20% de conversão e as páginas que chegaram até 40% de conversão, lembrando que captação de leads, não é de vendas, tá? Então eles captaram leads aqui para a campanha e depois venderam para essa lista de leads, tá? Aqui eu tinha deixado uns prints, né, da comparação, então a gente pode ver a velocidade de carregamento, para mim é um ponto mais importante. Aqui a variação, o teste das tuas páginas e a questão de design, de estratégias de conversão, que vai ser o último ponto aqui do vídeo, que eu acho que é o terceiro mais importante, que eu vou juntar meio que com a parte de congruência visual e a gente vai dar uma olhada nisso agora. Antes disso, eu queria mostrar uma funcionalidade muito legal que eu acabei aprendendo a fazer por conta desse projeto. Essa página aqui,
que a gente fez do Perpétuo, tá? Ela levava não para pesquisa, né, para a página de obrigado com a pesquisa, que eu já mostrei para vocês, e sim para essa página aqui de obrigado, que é para resgatar um cupom, e ela levava para essa página onde aparecia o cupom, então a pessoa podia copiar aqui, ou ela podia clicar nesse botão, né, copiar cupom. Clicando, cupom copiado, e aí 2 segundos depois ela é redirecionada para o site, para o e-commerce. Gostei demais dessa página aqui, dessa funcionalidade, acredito que converte muito bem, tá? Porque o lead ele já tem ali o cupom, pode escolher e já pode copiar, tá? Também, né? Se a pessoa quiser, ela pode tirar print, pode copiar aqui, tá bem visual qual é o cupom. A gente tem aqui também a frase também bem explicadinho. Então, cara, gostei demais dessa funcionalidade. E um ponto também de atenção para tu aplicar caso tu tenha e-commerce, tá? E aliás, vou aproveitar o momento desse vídeo, se tu tá assistindo até aqui, quer dizer que tu é uma pessoa muito qualificada, tu é uma pessoa que quer saber mais de conversões online e eu posso te ajudar a aumentar as tuas vendas, independente se é infoproduto, prestação de serviço, e-commerce, o que for. Tu pode clicar no primeiro link aqui da descrição, vai estar ali o meu site, a minha landing page, pode clicar lá para fazer o teu orçamento, fechou? A gente vai conversar, vai ver o que faz mais sentido para ti, em termos aí de página, né, qual tipo de página, eu vou te explicar como é que funciona o meu trabalho, então fica bem à vontade para falar comigo, a gente vai encontrar a melhor maneira para a gente poder estar trabalhando juntos, fechou? Então vai lá que vai valer a pena. Pessoal, então o primeiro ponto na congruência visual, então a gente tem aqui a página, tô errado aqui, na página da promoção do Dia do Meio Ambiente, e aí clicando aqui, como já mostrei para vocês, vai abrir aqui a parte da oferta, abre um pop-up, tu coloca os dados e entra aqui para a página de obrigado, então a gente tem uma congruência visual muito bem feita, tá? A gente tem as cores, o apoio visual que a gente já utilizou aqui em cima também tá aqui, beleza? Então a gente tem aqui meio que um caminho que a pessoa entende que ela não está sendo redirecionada, por exemplo, para um anúncio, para qualquer outra coisa, isso aí pode acontecer, tá? E a gente utiliza muito bem das cores aqui e do estilo de letra, tudo, tá? Tudo muito bem feito em modéstia à parte para que a gente tenha o máximo de conversões. Isso aí já é o primeiro ponto, tá? Além de que, né, tá conversando muito bem com o e-commerce. Vamos entrar lá no e-commerce de novo. Eu acho que eu não tenho o link aqui, não quero entrar errado. Então olha aqui a paleta de cores do e-commerce, tá? A gente tá vendo que é muito parecido com as landing pages, então a congruência visual é muito importante, tá? Beleza? Aí, vamos entrar aqui nas estratégias de conversão que eu julgo muito importantes. Primeiro ponto, escassez. Então, vasos autorregáveis em promoção, a gente já tem uma faixa aqui, que a gente tem a logo aqui na versão desktop, mas no celular a gente não tem a logo, porque a gente quer diminuir esse espaço aqui, tá? Acho que essa versão também tem a logo aqui no desktop e no celular não tem. Por que a gente quer diminuir o espaço? Primeiro, porque quanto menos longa for a página, mais a pessoa vai ver o conteúdo, tá? Segundo ponto, a gente quer que Meu Deus, já estou enrolando as palavras. A gente quer que o lead veja que tem mais para rolar na página, tá? Isso é importante, que ela não veja que é somente isso daqui. Porque às vezes ela viu isso aqui, isso aqui não me convenceu, então ela sai da página. Não, então tem mais pontos para que ela veja, mais conteúdo para que ela veja aqui dentro, tá? Aqui também, na segunda versão, a gente já tem, né, uma baita parte da segunda seção aqui da página, tá? Da segunda página, segunda seção, tô falando tudo errado, não tem problema, a gente segue, tá? Aqui a gente tem a parte aqui de gatilho, de escassez, acredito que hoje eu faria com uma opacidade um pouquinho melhor, tá? Um pouquinho mais escura para ter uma legibilidade melhor, mas a gente tem um destaque também nas palavras mais importantes, então para você que ama plantas, mas não lembra de regar elas, aqui eu acredito que a gente fez uma aprimoração, tá? Por mais que tenha um destaque aqui na mesma palavra, a gente utiliza o verdinho aqui em vez desse aqui, a gente dá mais destaque para promoção, tá? E acredito que aqui ficou um pouquinho melhor por ser vertical, tá? Então aqui acho que ficou melhor na leitura, na legibilidade do lead do que assim. Tá bom? Isso é uma opinião minha. Então aqui a gente tem também a parte de oferta, né? Para ter escassez, né? Então aqui, ó, 8% off. Então a gente está ofertando essas promoções. E acredito que aqui também é uma versão melhor, na minha opinião. Que a gente junta todos os vasos como se fossem várias opções e coloca até 40% off, tá? Então aqui a gente utiliza esse gatilho aí de promoção, né? De algo que realmente a pessoa tem que aproveitar, beleza? A parte do botão é uma estratégia também que eu julgo muito importante. Tu tem um botão que durante toda a página é da mesma cor, então a gente pode ver esse gradiente aqui, ele vai continuar em todos os botões, beleza?
E ele tem também o mesmo ícone, o título pode mudar, não tem problema, mas a tipografia não pode mudar. Então deixa ele todo igual sempre, tá? Porque daí a gente tem mais chance da pessoa clicar nesse botão. Outro ponto importante é que tenha botão em toda a seção da página, beleza? Toda a seção tem que ter o botão, porque quanto mais botões, mais chance da pessoa clicar. Isso aí já é comprovado. E por que que a pessoa, né, vendo o botão da mesma cor, ela tem mais chance de clicar? Porque a gente sabe, né, que a pessoa vendo o botão da mesma cor, ela entende que esse é o lugar onde ela tem que ir, tá? Quando a gente quer colocar um link, né, separado, por exemplo, para o Instagram, para WhatsApp, a gente coloca outra cor, tá beleza? Então, quando é para converter, quando é para compra, é o mesmo botão sempre. Eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês, que eu sempre utilizo para falar, tá? Esse aqui é uma outra landing page de outro cliente, mas o botão de compra é esse, quero ter mais disciplina. Aí, adquirir o treinamento. É o mesmo padrão, tá? Só que ele muda os títulos, não tem problema. Só que daí quando a gente vai para um outro lugar, que não é a conversão, que não é a compra, que é o Instagram, a gente tem uma outra cor, tá? Então a gente tem um outro ícone também. Então esse é o exemplo perfeito aqui para vocês, tá beleza? Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar aqui. Tanto no celular quanto no desktop a gente vê um pouquinho na segunda seção, tá? Manter sempre o padrão de tipografia, de cores, de utilização dos destaques também, né? Então destacando bem o que tu quer que a pessoa veja. Então aqui nos benefícios a gente destaca que é mais praticidade, e aí tem o texto aqui complementar. Então utilizar muito bem desses princípios. Apoio visual, tá? Sempre muito importante ter muito apoio visual, depoimentos. Tá? Depoimentos é super importante. Então a prova social, a gente tem aqui a prova social de depoimentos, tem a prova social aqui de fotos de clientes utilizando, né, o produto. Quebras de objeção, então como eu utilizo? E aí tu utiliza, né? Daí a gente coloca aqui fotos, né, apoios visuais no passo a passo, tá? Então em vez de listar ali um passo a passo texto, a gente coloca apoio visual. Como disse, muito importante o apoio visual. Mais quebra de objeções com apoio visual também, tá? Que aqui, ó, tia das plantas, esquecidos, viajantes. Aqui a gente tem outro ponto muito importante, que é um dos princípios de design, que é a hierarquia e o contraste. Então aqui durante toda a página a gente tem tudo verde, mais branco, e aí, quando chega na oferta a gente tem um bloco laranjão. Então a gente chama a atenção do lead que está passando pela página, e aqui a gente pode ver que tem oferta. Então aqui é a parte mais importante. Às vezes na parte da seção eu coloco ela toda de uma cor, para chamar bastante atenção, tá? Isso é muito importante. E acho que é isso, pessoal, das estratégias de design. Claro que tem muitos pontinhos, muitos detalhes, se eu ficar detalhando tudo aqui vai demorar demais. Aqui na página a gente tem praticamente a mesma página, só vai mudar aqui essa primeira seção, a ordem, né, que os depoimentos estão mais para cima, e aqui a capa também muda. Mas de resto, tá bem parecido. Então é isso, galera. Fechou aqui o case Plantier. Caso tu queira saber mais aí desse case, queira acompanhar mais, eu vou deixar aqui o meu Instagram na descrição, que a gente está sempre fazendo novos projetos. Então por lá eu posto os bastidores e depois eu trago aqui geralmente o case completo, trago os resultados, mas por lá tu vai ter mais atualizações e também vai ver meus outros projetos, vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Se tu gostou desse vídeo, se tu gostou da minha didática aqui de mostrar aqui esse case, deixa aqui nos comentários, vai me ajudar demais, vai me apoiar a continuar e a melhorar também. Me traz um feedback aí, pô Murilo, fala um pouquinho menos, né? Seja um pouquinho mais direto ao ponto, ou pô, assim tá legal demais, assim tu tá explicando muito bem, continua assim, que tá ajudando, tá agregando valor. Beleza? Então te convido uma última vez, se tu assistiu até o final do vídeo, curte, se inscreve, ativa as notificações, comenta, me segue, faz aí tudo que tem que fazer. Fechou? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.